Olá, meu nome é Ricardo Palandi. Neste vídeo eu vou mostrar para você como é fácil fazer o registro do seu domínio na internet. Só que antes de mostrar esse passo a passo, eu gostaria de dar algumas dicas para que você pudesse escolher um nome bem legal para você registrar como domínio da sua empresa, como o seu domínio na internet, para que você possa se comunicar de maneira profissional com seus clientes, com seus fornecedores. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui com você para poder mostrar esse passo a passo e também uma apresentaçãozinha aqui que eu fiz para facilitar a nossa conversa. Então, quando você vai registrar um domínio, eu recomendo que você pense em usar nomes curtos. Por que usar nome curto? Quando você tem um nome muito extenso, um nome muito longo, as pessoas com que você compartilha o seu domínio, elas podem não conseguir gravar o seu domínio, elas podem ter dificuldades para escrever o nome do seu domínio, né, digitar o nome do seu domínio. Então, eu recomendo que você sempre procure utilizar nomes curtos. Outra coisa interessante é que quando você tem um site e você vai abrir o site no celular, a tela do celular ela é pequena. E se você tem um domínio muito grande, por exemplo, contato arroba nome da sua empresa.com.br, ele para caber na tela do celular, você precisa utilizar uma fonte muito pequena. E aí fica ruim, o seu site não vai ficar um site bem legível para as pessoas que forem acessá-lo. Então, por isso que eu recomendo que você utilize um nome, procure sempre utilizar um nome curto. Outra coisa importante é você utilizar sempre no nome do seu domínio as palavras que são as palavras da nossa língua portuguesa, tanto na escrita como também na pronúncia, como na fonética. Para você, uma palavra em inglês ou uma palavra em espanhol pode ser super fácil, você pode estar super confortável em falar e também em escrever. Mas para a pessoa que vai ouvir, que vai tomar nota do seu domínio, que vai tentar mandar um e-mail para você, ou até mesmo acessar o seu site, pode ser muito difícil. E para essa pessoa, pode ser um impacto negativo. Ela pode desistir de acessar o seu site, pode desistir de mandar um e-mail para você, ou então, quando tentar acessar, digitar errado e ter uma experiência negativa e pensar na qualidade da sua empresa, na qualidade do seu serviço. Por quê? Porque ela não conseguiu acessar o seu domínio de maneira correta. Então, pense em utilizar sempre nomes que são nomes ou palavras do nosso vocabulário, da nossa língua portuguesa. Outra dica importante é evitar a acentuação, evitar o cedilha. Então, existem palavras como, um exemplo que eu sempre dou, liquidação. Liquidação é uma palavra difícil para quem vai escrever, para quem vai falar, para quem vai digitar o nome do domínio. Ela pode digitar o liquidação com cedilha, pode digitar o liquidação com a com tio, e o navegador ele não suporta isso. Você nem consegue registrar o nome do domínio com essa escrita. Ele vai ter que ser liquidacão. Aí você vai ter que falar para o seu cliente ou para o seu fornecedor, não, acessa aí o liquidacão.com.br. Você está vendendo cão? Mas não é, né? Então, não é algo legal. Então, evite. Né? Se você tiver como evitar, não use acentuação, não use palavras que tenham acentuação e cedilha. Pense sempre no som, na pronúncia do seu domínio, porque muitas vezes utilizamos uma palavra que às vezes a pessoa que ouve no telefone ou numa conversa, ela pode não compreender corretamente por causa da fonética, por causa da pronúncia do seu domínio. E isso pode ocasionar o quê? A pessoa vai lá, tenta acessar o seu domínio, digita errado, pode acessar um site de terceiros, pode acessar um site que pode trazer uma imagem negativa para sua empresa, isso marcar para ela, pode acessar um site que seja um site de um concorrente seu e você nem percebe, nem sabe disso. Então evite, né, pronúncias difíceis. Procure ser, né, procure pensar no seu público-alvo. Né? O domínio ele precisa ser agradável e fácil para o seu público-alvo e não para você. E normalmente, quando nós queremos construir alguma coisa, a gente pensa em nós. Né? E na internet, eu preciso pensar em quem vai acessar o meu site, em quem vai mandar um e-mail para mim. Tá legal?
Bom, e uma vez que você tem essas informações, você já definiu o nome do seu domínio, você precisa fazer o registro. E onde que eu recomendo que você faça? É no registro.br. O registro.br, ele é a empresa brasileira que toma conta de todos os domínios nacionais. Todos os domínios que terminam com a extensão .br, eles são gerenciados pela empresa registro.br. Então, eu recomendo que você faça o registro ali, até por uma questão de valor. Ele é mais barato que os outros sites que também fazem registro. E como o registro.br é a única empresa no Brasil que coordena todos os domínios nacionais, quando você registra a partir de um outro site, ele nada mais é do que um facilitador para você registrar no registro.br. Então, no final das contas, você estará registrando no registro.br. E é por isso que esse vídeo aqui, eu dou um passo a passo para você ir direto no registro.br e fazer o registro. E para fazer o registro, você precisa ter ou o seu CPF ou o CNPJ da sua empresa. Tanto faz se você registra como CPF ou com CNPJ. Se você, por exemplo, é um profissional liberal, você vai registrar com o seu CPF. O registro BR ele aceita isso. Agora, se você tem uma empresa aberta, eu recomendo que você faça o registro utilizando o seu CNPJ. Por quê? Porque você acaba fortalecendo a sua marca, você acaba passando mais confiança e credibilidade para as pessoas que têm relacionamento com a sua marca. Então, eu recomendo que você utilize o CNPJ, caso você tenha uma empresa aberta. E para finalizar, antes de nós irmos aí para o passo a passo, eu recomendo aqui alguns cuidados adicionais. Primeiro, quando você for registrar, registre você mesmo. Não terceirize para outras pessoas fazerem o registro. Nós aqui no nosso escritório, diariamente, constantemente, falamos com pessoas que têm um registro, têm um domínio registrado, mas não possuem o acesso para esse registro, para esse domínio. Por quê? Registraram com terceiros, registraram com outras pessoas, entregaram na mão de alguém para fazer o registro, e esse alguém, então, registrou tudo no nome dele, ou registrou no nome da pessoa, mas não passou os acessos. Isso, então, cria uma complicação para você. Se você for registrar, registre você mesmo. Você vai ver aqui nos próximos minutos como é fácil fazer o registro do domínio. E outra coisa importante, diversos clientes nossos relataram que estavam recebendo e-mail de uma empresa cobrando hospedagem, cobrando o pagamento do registro do domínio. Se não pagasse, ia perder tudo. E alguns dos clientes, eles nem tinham site, eles tinham só e-mail profissional. Ou seja, era alguém querendo aplicar uma fraude, né? Cobrar de você, muitas pessoas pagam, né? Então tomem cuidado, não pague nada que não seja do registro.br. Quando você faz o registro do domínio, ele tem a duração de 1 ano ou de 2 anos até 9 anos. Então, sempre com 30 dias antes de vencer a validade do seu domínio, o registro.br ele vai enviar um e-mail para você fazer novamente o registro, para você validar o seu domínio. Então, tome cuidado, tá legal? Então, agora nós vamos para o passo a passo. E você vai ver que é muito simples fazer o passo a passo. Fazer o registro do seu domínio. Para fazer o registro, você vai precisar entrar no site registro.br. Automaticamente ele já vai trazer essa tela para você. Aí você vem aqui e digita um domínio. Por exemplo, Santana Conecta. Na hora que você digita, o que ele vai falar para você? Ele vai mostrar se esse site, se esse domínio, ele está disponível. Se ele não estiver disponível, ele vai trazer para você sugestões de domínios que estejam disponíveis. Entretanto, não são domínios com a extensão .com.br. São domínios com a extensão .br, que representam aí
atividades aqui no Brasil, por exemplo, o IMB de imobiliária, INDE de indústria, ECO de ecologia, enfim, uma série de extensões que você também pode utilizar. Mas o mais comum aqui no Brasil são os domínios com a extensão .com.br. Se você quiser utilizar um outro, tudo bem. Qual é o risco que você corre? Na hora que a pessoa for digitar aqui, por exemplo, Santana Conecta, naturalmente a pessoa vai digitar santanaconecta.com.br. E o seu site ou o seu domínio, ele não é .com.br. Então, o que pode acontecer? A pessoa que você quer se comunicar, ela pode ir para uma outra empresa, ao invés de se comunicar com você. Então, por isso que eu recomendo que você trabalhe com .com.br. Então, procura aí um nome, né, baseado naquelas dicas que nós falamos anteriormente. Por exemplo, aqui, RPaland, EFOPA, está disponível. Como está disponível, ele já traz aqui para você quais são os valores que você pode pagar de 1 ano até 9 anos, tá legal? Aí você vai clicar aqui em registrar. Na hora que clicar em registrar, você vai precisar colocar algumas informações. O titular do domínio é você mesmo, ou a sua empresa, né? Ou você vai digitar o seu CPF, ou você vai digitar um CNPJ. Eu vou digitar aqui um CNPJ. Opa. Digitei, aí você vai clicar em continuar. Vai pedir para você preencher os dados do administrador da conta. Ou é o seu dado pessoal, ou são as informações do seu CNPJ. Tem aqui, né, um formuláriozinho muito simples. Aí eu chamo a atenção para duas coisas aqui. Primeiro, para o e-mail, né, para o e-mail que você utilizará. Você precisa informar o e-mail, por quê? No final desse processo, ele vai mandar um e-mail para você, para que você possa acessar, para que você tenha uma conta dentro do registro.br. Você já vai cadastrar uma senha também aqui, então muito importante você não esquecer a senha que você colocou aqui. Preencheu tudo isso, colocou o lembrete de senha, ele pede aqui os dados do titular do domínio, né? Ele quer saber se você vai utilizar os mesmos dados do administrador da conta, ou você põe aqui a razão social, ou você põe o seu nome, ou então ou razão social e nome do responsável, né? No caso de CNPJ. Se for CPF, pessoa física, é só o nome aqui, tá legal? Passou essa fase, vem aqui para baixo, lê, né? Clica aqui, né, para concordar com o contrato e clique em registrar. Feito isso, você vai receber um e-mail nessa caixa postal aqui, ó, que você forneceu, para você poder continuar o processo. Na hora que você continua o processo, você vai entrar vai chegar numa tela como essa aqui, ó. Como eu já tenho uma conta, eu vou mostrar para você. Então você vai... Opa, digitei errado. Você vai acessar. Aí vou falar aqui da Santana Conecta, certo? Que era o e-mail, que eu usei como exemplo. Eu vou entrar aqui e vou fazer uma extensão. No seu caso, você não vai precisar fazer uma extensão. Na tela anterior aqui, ele vai mostrar um botão de pagar. E no botão de pagar, ele vai cair aqui nessa tela. Ele vai cair aqui nessa tela, onde você seleciona a quantidade, né, o período, se vai ser 1 ano ou se serão até 9 anos. Uma vez feito isso, você vai pagar. Clica aqui em continuar pagamento. Ele pede para você verificar e confirmar os dados. Confirma. Ele vai abrir a tela para você fazer a seleção da forma de pagamento. Se você vai fazer com
o boleto com o cartão de crédito ou com o boleto. No cartão de crédito, o tempo para você ter o domínio disponível é questão de horas, 1 hora, 2 horas no máximo. No pagamento boleto, você demora um pouco mais. Por quê? Porque você paga, tem que esperar a compensação no banco, o banco tem que se comunicar com o registro BR, aí ele libera o seu domínio. Uma vez feito isso, você já pode utilizar o seu domínio, você já pode construir seu site, construir uma loja virtual, adquirir um e-mail profissional e utilizar o seu domínio e começar a se comunicar com os seus clientes, com os seus fornecedores, com uma postura profissional, uma postura, não que você não seja um profissional, mas você vai dar uma cara profissional para a sua comunicação, tá legal? É isso. Então essas foram as dicas que eu gostaria de passar para vocês, para você, e também o passo a passo. Você viu que é super simples e que você com certeza tem condições de fazer. Se você ainda tem alguma dúvida, não conseguiu fazer, coloca nos comentários que a gente vai responder aí para você. Tá legal? Então é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido e até um próximo vídeo. Tá legal? Tchau.